Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Atos 2. Quais são as grandes diferenças entre as igrejas dos nossos dias, por exemplo, a nossa igreja, e aquelas igrejas neotestamentárias? Nós lemos sobre muitas delas no Novo Testamento. Quais são as grandes diferenças que existem entre as igrejas de hoje e as igrejas do Novo Testamento? Há dois pontos de vista que nós podemos ter. Podemos analisar isso pela forma das igrejas, pela organização, e podemos analisar pela essência do ministério daquelas igrejas, comparando-as com as igrejas de hoje. Há uma grande diferença entre forma e essência. No caso das igrejas, às vezes mistura-se as coisas. Mas a forma é o pacote. Se falarmos de leite, o leite pode ser vendido em pacote, pode ser vendido em garrafa, mas a essência é leite, certo? A forma da igreja é a maneira como a igreja se organiza. Por exemplo, é o governo que a igreja tem, é os ministérios, conforme a igreja está organizada, essa é a forma. A essência do ministério é aquilo que é o mais importante, é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós queremos, é a nossa missão. Isso tem a ver com a essência do ministério que nós temos. Por exemplo, nós estamos neste momento como igreja a alterar um bocadinho a forma. Ok? Então, quando nós nos dispomos a modificar os estatutos e o regulamento interno, o que nós estamos a fazer é alterar a forma. Ok? Nós não estamos a alterar a essência, aquilo que nós verdadeiramente queremos. Nós não vamos deixar de ser outra coisa por termos um regulamento interno diferente ou uns estatutos diferentes. Isso é a forma, é os documentos que dão organização àquilo que nós somos como igreja. Agora, também é verdade que a forma como nós nos organizamos às vezes facilita ou atrapalha aquilo que nós nos predispomos fazer para o Senhor Deus. Por isso é que chegamos à conclusão, então, que os nossos estatutos e o nosso regulamento interno devia de ser alterado, porque até já não se adapta àquilo que nós somos hoje, o que fazemos hoje. Mas, comparando a nossa igreja com as igrejas neotestamentárias, nós podemos ter uma forma diferente, mas a essência, eu acho que ela se mantém. Nós temos a mesma fé. Nós cremos no mesmo Jesus. Nós pregamos a mesma salvação. Nós temos as mesmas doutrinas. E a missão que eles tinham há 2000 anos é exatamente a missão que nós temos hoje. Também nós vivemos para a glória do Senhor. Queremos que a glória do Senhor seja reconhecida. Que vidas sejam ganhas. Quando há uma vida que se entrega ao Senhor Jesus, nós alegramos, enche o nosso coração. Imagine que lá, há 2000 anos, há cerca de 2000 anos, era a mesma coisa. Eles se alegravam, se fascinavam quando viam um pecador render-se ao Senhor, curvar-se diante do Senhor e reconhecê-lo como o seu Deus. A razão que eles tinham para existir como igreja é a mesma razão que nós temos hoje para existir. Agora, na Bíblia aparecem-nos algumas igrejas que estão registadas, não é? E Deus colocou-as lá para nós aprendermos com elas. São modelos para nós hoje.
às vezes modelos maus. Não é? Há muita coisa que aconteceu, por exemplo, na igreja de Corinto que nós não queremos. Mas também aprendemos com os erros dos outros. Mas há muita coisa boa que nos ajuda a ser igreja. Ora, as igrejas do Novo Testamento não tinham templos. Já se deram conta disso? Não havia templos. Nós temos um templo. Mas a igreja do Novo Testamento não tinha templos. Vamos ler como é que era a essência deles? Vamos. Então, Atos 2, 42, voltamos a este texto tão precioso para nós. E diz sobre aquela igreja, e eles lá em Jerusalém, não é? 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isto é a essência. É a essência do ministério. Ora vejam, apesar de não terem templo, em cada alma havia temor. E muitos prodígios, milagres e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tão bonito isto, não é, queridos irmãos? E já eram milhares de pessoas. E o cuidado. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não sei se eles faziam cabazes de Natal, mas esta é a ideia, é cuidar dos outros. Com certeza que não faziam, mas faziam ainda mais. Vendiam as suas propriedades para assistir àqueles que precisavam. Distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Não tinham o seu templo, mas iam ao templo de Jerusalém. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o que nós olhamos para este texto, o que é que nós vemos? Vemos que eles não tinham o seu templo, a reunião não era, as reuniões deles não eram num salão, eles faziam num ambiente acolhedor, no ambiente acolhedor das suas casas. Ali eles se juntavam, eles aprendiam, eles ensinavam uns aos outros, eles oravam, eles mantinham comunhão próxima uns com os outros. Então, como não havia templos, todas as componentes do culto eram feitas nas casas. Era assim no tempo neotestamentário. Isto não significa que a liderança estava diluída, espalhada e que não havia controle ou organização, porque havia. Por exemplo, eles tinham liderança espiritual e tinham uma liderança executiva. Quem era a liderança espiritual? Os apóstolos. E a executiva? Os diáconos. Então eles tinham pessoas que cuidavam da parte espiritual e tinham pessoas que cuidavam da prática, de levar a efeito as decisões espirituais. Esta igreja maravilhosa não tinha um templo seu, mas também não desprezavam o templo, não é? Porque havia o templo de Jerusalém e eles consideravam-se então judeus, não é? Consideravam-se o Israel espiritual e eles iam ao templo para adoração. A igreja reunia-se no templo de Jerusalém porque sentia legitimidade que ali era o lugar de adoração. Mas era sobretudo nas casas, era sobretudo no aconchego do lar que a igreja se reunia. Era nas casas então que eram alimentadas espiritualmente
e os ensinos dos apóstolos eram explicados às pessoas, era nas casas em que a igreja crescia em comunhão, em que partilhavam a vida, as coisas boas e as necessidades. Como é que eles sabiam que as viúvas estavam a padecer? A igreja já tinha milhares de pessoas, lembram-se das pregações de Paulo? Foram milhares de pessoas que se converteram. Como é que eles sabiam das necessidades das pessoas? Porque estavam perto delas, estavam muito perto. Não é numa multidão de 2.000 ou 3.000 pessoas que nós sabemos as necessidades. É no dia a dia, é no acompanhamento, é na intimidade que nós sabemos quem precisa. E eles tinham este conhecimento. Então, a comunhão daquela igreja era muito próxima. E as casas em que eles se reuniam eram também sustento missionário. Sabemos dos missionários itinerantes, os pregadores que caminhavam de cidade em cidade e ficavam hospedados aonde? Em hotéis? Em pensões? Não, na casa dos crentes. Então as casas serviam também de sustento missionário para que a missão de Cristo se estendesse por toda a terra. Então as casas eram lugar de salvação para muitas pessoas. A igreja partilhava o evangelho com familiares, com amigos, com vizinhos, com empregados, ou escravos. E esta missão que Jesus deu à igreja, ide, fazei discípulos de todas as nações, ela foi cumprida por aquela igreja que se reunia em casas. E o evangelho chegou à Ásia e o evangelho chegou à Península Ibérica. Por isso, os confins do mundo conhecido receberam o evangelho em menos de 3 séculos. Agora, esta organização das casas era perfeita? Não. Nós temos uma história muito interessante que Paulo estava a ensinar numa casa e estendeu-se na pregação, que eu não vou estender hoje, estendeu-se na pregação e houve lá um tipo que adormeceu, era o Batista lá do sítio, adormeceu, caiu e morreu. Lembram-se disso? Eutico. E depois Paulo faz um milagre e ele volta à vida. Mas estavam numa casa, a casa apinhada de gente, e o tipo que estava lá no andar de cima, pumba, bate com a cabeça no chão e morre ali, no meio do culto. Então não era um sistema perfeito. E é interessante que no século II há escavações e há registros de casas que foram se adaptando ao salão. Então eram casas que já tinham uma sala de estar maior para receberem as pessoas. E nós vemos essas dificuldades, por exemplo, há vários relatos no Novo Testamento que a igreja se reunia na casa da pessoa rica. Por exemplo, Filemon, ou na casa da mãe de João Marcos, ou na casa de Lídia. Porquê? Porque tinham casas maiores, não é? Mas foi assim que a igreja foi crescendo e foi obedecendo à grande comissão entregue pelo Senhor. As igrejas, templos, as basílicas só são construídas a partir do ano 314, um ano depois do Édito de Milão. Aí é que surgem os templos de raiz para as igrejas. Então, o pastor é contra o templo? Não. Claro que não. Isso era uma estupidez, desculpem a expressão, mas se eu pensasse assim. Porquê? Não tenho nada contra o templo. Só tenho que ele começa a ficar pequeno para nós. Essa é a única questão. Se nós fôssemos contra a reunião no templo, estávamos a cuspir no prato que temos comido ao longo dos anos, onde Deus nos tem alimentado e fortalecido a nossa fé, onde muitos de nós se converteram. Não temos nada contra isso. Apenas estou a comparar a igreja do antigamente com a igreja dos nossos dias. Por isso é que há muitas igrejas, e nós seremos uma delas, juntamente com a reunião na grande, a reunião no templo, que denomina-se
a grande reunião, há muitas igrejas que acrescentaram também os pequenos grupos. Então têm os pequenos grupos, à semelhança da igreja neotestamentária, e têm também a grande reunião no templo. E há vantagens nisso. Eu vou dizer só algumas. Por exemplo, é muito complicado, no meio de 200 pessoas, estabelecer intimidade entre nós, como a igreja de Jerusalém tinha. Nós conseguimos estabelecer intimidade num grupo mais pequeno com mais facilidade. Se for um grupo de 8, 10, 12 pessoas, estamos muito próximos uns dos outros. Agora, em 200 é difícil nós conseguirmos essa intimidade. Eu digo que mesmo é impossível. Mas a essência da igreja tinha este tipo de comunhão. É muito complicado nós cuidarmos uns dos outros e sabermos quem é que faltou à igreja hoje. Eu olho e vejo uma série de pessoas que faltou. Mas se calhar até eu próprio não consigo distinguir todas. E nós damos conta de quem? Daqueles que estão mais próximos de nós. Mas se nós tivermos um pequeno grupo, em que estão 8, 10 ou 12 pessoas, se faltar um, nota-se logo. E vamos logo querer saber o que é que aconteceu com essa pessoa. Então, vamos à essência da igreja neotestamentária. Por exemplo, o serviço. No pequeno grupo, toda a gente faz alguma coisa. Na grande reunião, é impossível. Nós temos um valor na nossa igreja, todos aqueles que querem trabalhar, todos aqueles que se oferecem para trabalhar, trabalham. Ok? Mas mesmo nos cultos de ceia, em que nós temos aqui quase uma orquestra, juntamente com os irmãos que levantam a oferta, os que cantam e tal, chegamos a 20 e tal pessoas num culto. 20 e tal pessoas é 10% da igreja. Então, num culto bem assistido por muitas pessoas, temos 10%. No pequeno grupo, todos ou quase todos trabalham. E isso era a essência do sacerdócio de todos os crentes que a igreja primitiva praticava. Por exemplo, falando de orações, nas nossas orações, na grande reunião, nós fazemos orações que são gerais por todos. Quando em vez, oramos especificamente por uma vida ou por uma família, como foi hoje o caso da família Bodianchuk. Ok? Mas as orações são genéricas para todos nós. No pequeno grupo, eu sei qual é o problema do Isaías e eu vou orar exatamente pelo problema que o Isaías tem. Eu sei qual é a luta que a irmã Lídia tem e eu vou orar diretamente ou direcionalmente ou de forma direta pelo problema da irmã Lídia. Então, a oração, a intimidade na oração, ela é mais próxima no pequeno grupo do que na reunião, na grande reunião. Por isso, esta igreja neotestamentária, na sua essência, era muito forte. Nós, se falássemos de integração, também íamos ver que há vantagens do pequeno grupo. Por exemplo, entram-nos dezenas de pessoas todos os meses pelas nossas portas. E nós não conseguimos reter todas essas pessoas, integrá-las no nosso meio. A igreja cresceu muito a receber as pessoas, na simpatia, mas integrá-las connosco, fazê-las igreja, é muito complicado fazer isso com um grupo grande. Mas num grupo pequeno é muito fácil, porque nós estamos ali em intimidade. A grande reunião tem outras vantagens. Por exemplo, posso pregar para 200 pessoas e podem se converter muito mais pessoas de uma só vez. Pedro levou à conversão milhares de pessoas nas suas pregações, mas para integrar pessoas, fazê-las
igreja conosco, é preciso criar vínculos, e os vínculos não se criam numa grande reunião, criam-se em pequenos grupos. Se nós formos honestos, todos nós temos um pequeno grupo. Sabe porquê? Porque a irmã Dinora vai se relacionar com algumas pessoas da igreja, não se relaciona com todas elas. Não é? E a Nisso a mesma coisa. E a Paula, a mesma coisa. Há um grupo, é o nosso pequeno grupo dentro da igreja, porque nós não temos possibilidade de nos relacionarmos com 200 ou 200 e tal pessoas. E ser igreja é exatamente isso, é procurar a essência. E aquelas igrejas neotestamentárias tinham isto. Podíamos falar do ensino da palavra. Eu prego para os irmãos. Os irmãos estão a ouvir o que eu estou a dizer. Certo? Se nós estivermos num grupo de 8, 10, 12, os irmãos vão dizer assim, mas eu não estou a compreender isto. Podes-me explicar melhor? É isso que nós fazemos aqui nas reuniões de oração, em que nós estudamos a palavra e vamos comentando a palavra uns com os outros, e o ensino é muito mais eficaz, porque se temos alguma dúvida na grande congregação vai ficar connosco. No pequeno grupo nós expomos as dúvidas e partilhamos uns com os outros como é que nós aplicamos a palavra às nossas vidas. E há sempre alguém que dá testemunho daquilo que a palavra está a dizer na sua própria vida. Então aquela igreja neotestamentária, apesar de não ter templo, ela tinha a essência que Jesus lhe transmitiu. E o que é que nós pretendemos como igreja? Manter as nossas reuniões na grande congregação, que somos abençoados, temos sido abençoados, não é? Temos recebido muitas pessoas, mas queremos também acrescentar ao nosso ministério os pequenos grupos, ou ser igreja em pequenos grupos. É isto que nós pretendemos. Por isso temos colocado diante dos irmãos uma série de pessoas a falar sobre as bênçãos de nós nos reunirmos também em pequenos grupos. Porque, biblicamente, era assim que a igreja nasceu, se desenvolveu e cumpriu o seu ministério. Então, eu não terei tempo para contar histórias ao pormenor que tinha aqui para contar aos irmãos, mas eu vou fazê-los lembrar de histórias maravilhosas que aconteceram nas casas. Por exemplo, eu podia falar da história que aconteceu na casa de Zaqueu. Jesus viu Zaqueu lá em cima da árvore, armado em figo, não é? Armado em fruto, estava lá e o Senhor conhecia-o pelo nome. Nunca o tinha visto, mas conhecia-o pelo nome. Chamou-o. Disse, olha, hoje convém-me ficar em tua casa. Jesus autoconvidou-se. Isto é a base bíblica para o pastor se autoconvidar para ir à casa do cavaco almoçar, por exemplo. E foi assim, e Jesus foi lá e pregou-lhe o Evangelho e confrontou a sua vida com o mal, anunciou-lhe as boas novas e no final aquele homem levantou-se e disse, olha, eu já não vou ser a mesma pessoa, eu vou devolver metade do meu dinheiro, vou dar metade do meu dinheiro aos pobres e a quem eu roubei vou dar 4 vezes mais. E Jesus disse, olha, houve salvação nesta casa. Não é? E isso é o que nós queremos, que nas nossas casas sejam locais onde se prega a palavra e leve as pessoas aos pés de Jesus e que haja salvação. Quão bom seria que ali no meu sofá, onde eu vejo o Flamengo, possa ver uma pessoa a chorar por Cristo. Não é? E a entregar-se ao Senhor Deus. É maravilhoso. Eu podia falar da casa da mãe de João Marcos. Lembram-se da história? Pedro estava preso, ia morrer no dia a seguir.
Tiago já tinha sido morto porque Herodes Antipas, tinha mandado prender porque percebeu que o povo se alegrava quando se mandava prender um líder dos cristãos, e no dia seguinte Pedro ia ser morto e a igreja estava reunida na casa de João Marcos e orava, diz o texto, incessantemente. E ali naquela casa o poder de Deus, o clamor fez tocar o poder de Deus, e o poder de Deus entrou na prisão onde Pedro estava, não é? Numa grande visão, soltou-lhe as amarras, apareceu um anjo que lhe disse, olha, calça-te, veste, anda. Eles passaram as sentinelas, chegaram cá fora. E Pedro ainda estava meio zonzo com tudo o que estava a acontecer, até que tomou consciência e tinha sido liberto pelo Senhor. E para onde é que ele vai de imediato? Para a igreja. Estava onde? Na casa de João Marcos. E diz, olha, o Senhor me libertou. Conta isto também aos irmãos e deu testemunho do poder de Deus. Nós queremos que as nossas casas sejam locais onde a intercessão incessante é feita e os milagres toquem a vida das pessoas. Nós podíamos falar também da casa do carcereiro, que falámos a semana passada. E quando ele se converte, ele vai para a sua casa, leva Paulo e Paulo cura-lhe as feridas. E o carcereiro cura as feridas de Paulo e Silas. Aquele que tinha sido vergastado possivelmente por ele ou por ordens dele, agora era aquele que estava a cuidar das suas feridas ali na sua casa e a ser alimentado. E a nossa casa pode ser exatamente locais onde as feridas das pessoas são tratadas, onde vamos ao encontro das necessidades e dos problemas das pessoas. Onde vidas ganham dignidade, como na casa de Filemon. Lembram-se? Onésimo, um escravo, fugiu de Filemon, até que encontrou Paulo também preso, ouve o Evangelho, converte-se, e Paulo diz assim, olha, tu és fugido, foste um bandido na casa do teu Senhor, agora tens que voltar para lá. Mas eu vou escrever uma carta, e escreve uma carta a Filemon para dizer, olha, recebe este homem como se fosse a mim que estivesse a receber. E Onésimo é recebido então na casa de Filemon como um igual, como um irmão, como uma pessoa digna. Podíamos falar como Gaio recebia da sua casa os missionários, os sustentava e os enviava. Podíamos contar todas essas histórias. Mas a igreja do Novo Testamento era isto. Era uma igreja de essência. Tinha o ministério de Jesus como o seu grande objetivo. E nós, para cumprirmos e sermos aquela igreja que nos predispomos a ser, uma igreja que reflete Jesus, nós queremos acrescentar ao nosso templo, ao nosso culto, então, as nossas casas. Cada casa, uma igreja, em cada crente, um ministro, para a glória do Senhor. E o meu desafio é que se disponha completamente nas mãos do Senhor, com tudo o que é, com tudo o que sabe, com tudo o que tem, para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus? Sim? E escutar o pós-lúdio. A todos desejo uma semana muito abençoada. Senhor, olhando para estas igrejas, Senhor, para os milagres que Tu fizeste nas casas, nós queremos dispor também a nossa casa para Ti, Senhor. Usa como uma igreja Tua, usa como um local Teu, onde Tu reinas, onde o Teu reino se manifesta, Senhor. E usa-nos a nós como ministros do Teu amor, como embaixadores Teus. Esta é a nossa oração, é o nosso desejo e colocamos na Tua presença em nome de Jesus Cristo. Amém.